Sabe aquela sensação que todo mundo adora? De estar numa barraca no meio do nada, ouvindo a chuva cair lá fora? Aquele som da água na lona, o aconchego do saco de dormir, a impressão de que você está num casulo, protegido de todo o mundo. Pois é, essa é a maior mentira que já contaram. A chuva não é um escudo, é uma cortina. Uma cortina que te cega, que te ensurdece para o que realmente importa. Ela não te protege, ela te isola. E o pior, ela abafa os sons. Ela abafa os passos, os galhos quebrando, os avisos. Ela permite que as coisas se aproximem sem serem notadas. O que vocês vão ouvir hoje é o primeiro episódio da nossa série de relatos reais de acampamentos assombrados. É uma história que prova exatamente isso. O que aconteceu na Serra da Mantiqueira, numa noite de agosto de 1994, é o tipo de verdade que o História Maldita se especializa em trazer à luz. A verdade que o conforto da chuva estava apenas escondendo. A história é de um casal. Vamos chamá-los de Miguel e Clara. Miguel tinha 20 e poucos anos. Se achava o aventureiro experiente, o rei da montanha. Clara, a namorada, estava indo pela primeira vez. Mais para agradar a ele do que por amor à natureza. Era inverno, agosto de 1994. O local escolhido era um ponto de acampamento selvagem na região de Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Um lugar alto, de difícil acesso, que Miguel ouviu falar de um amigo. Um lugar que, segundo o amigo, garantia isolamento total. Eles chegaram lá numa sexta-feira. O dia estava lindo. Um sol de inverno, céu azul profundo, mas o ar estava estranhamente parado. Clara foi a primeira a notar. Ela disse que o silêncio era pesado, quase artificial. Não se ouvia um pássaro, um inseto. Miguel riu. Disse que isso era paz. Paz de verdade, longe da cidade. Eles levaram horas para montar o acampamento. A barraca era um modelo iglu antigo, laranja berrante. A única cor vibrante naquela paisagem de verdes escuros e cinzas de pedra. Eles estavam orgulhosos. Fizeram uma fogueira, comeram e viram a noite cair. E na serra, a noite não cai, ela desaba. Em minutos, a temperatura despencou. O céu limpo de repente ficou opaco. Não eram nuvens. Era névoa. Uma névoa que não veio de cima, mas que subiu do vale. Ela veio rastejando pelo chão como um ser vivo. Engolindo as árvores, engolindo a fogueira, até que eles mal podiam ver um ao outro. O fogo da fogueira parecia uma lanterna fraca num oceano de leite. E com a névoa veio o cheiro. Um cheiro de terra molhada, mas não terra fresca. Um cheiro de mofo, de porão. Miguel, o experiente, disse que era normal. Era só a umidade. Então a chuva começou. Não foi uma garoa. Foi como se alguém tivesse aberto uma torneira gigante no céu. Uma água pesada, gelada, que batia na lona da barraca com uma força absurda. O barulho foi imediato. Um rugido constante, caótico, que abafou todos os outros sons do mundo. Eles correram para dentro da barraca. O barulho era tão alto que eles precisavam gritar para se ouvir, mesmo estando lado a lado. Miguel sorriu, satisfeito. Ele disse, agora sim, isolamento total. Nada pode nos encontrar aqui. E apagou a lanterna. Eles se enfiaram nos sacos de dormir, separados pelo corredor estreito da barraca. O único som era a guerra da água contra o nylon. Foi Clara quem acordou primeiro. Eram talvez 2 da manhã. Ela acordou não com um som, mas com a ausência dele. A chuva tinha diminuído. Não parado, mas diminuído para uma garoa grossa e pesada. O rugido tinha se tornado um tamborilar rítmico. E foi nesse novo silêncio que ela ouviu. Ela cutucou Miguel. Ele resmungou irritado. O que foi? Ela colocou a mão na boca dele. Fica quieto, ouve. Miguel parou irritado e ouviu. Por baixo do som da chuva havia outro som. Um som que não pertencia à floresta. Era um som de metal. Um clique. Uma pausa longa. Um clique. Uma pausa. Era metódico. E estava perto. Miguel se sentou. O que é isso? Clara estava pálida, os olhos arregalados no escuro. Ela sussurrou. Parece alguém batendo 2 pedras. Ou 2 moedas. O som continuou. Rítmico, metálico. E parecia estar se movendo. O som parou do lado esquerdo da barraca e, segundos depois, recomeçou do lado direito. A coisa estava circulando. Miguel, agora totalmente desperto, pegou sua lanterna. Uma daquelas grandes quadradas de pilha. Ele gritou, quem tá aí? A resposta foi o silêncio. O clique parou. Apenas a chuva fina caía.
Miguel respirou fundo. Viu? Era bicho. Um gambá, um tatu-galinha. Qualquer coisa. Clara balançou a cabeça. Não era bicho. O som era muito limpo. Miguel decidiu ser o corajoso. Ele começou a abrir o zíper da barraca. O som do zíper pareceu um trovão no silêncio. A névoa estava lá, parada na porta como uma parede branca. Ele abriu a aba. A chuva fina e gelada bateu no rosto dele. E o cheiro? O mesmo cheiro de mofo e porão, mas agora 1000 vezes mais forte. E misturado, havia um cheiro novo. Um cheiro de ozônio, como o cheiro de metal queimado, ou de um raio que caiu muito perto. Miguel apontou a lanterna para a escuridão. O facho de luz não ia longe. Ele iluminou a névoa, fazendo-a brilhar. Iluminou as árvores molhadas, mas não havia nada, nem pegadas. O chão era de pedra e grama rala. Ele gritou de novo. Tem alguém aí? Estou armado. Ele não estava. Ele só tinha um facão de mato. Ele fechou a barraca. O zíper pareceu selar o destino deles. Ele se virou para Clara. Não tem nada lá. É o vento. É a chuva. Você tá nervosa. Ela não disse nada. Ela apenas apontou para o teto da barraca. O quê? Miguel perguntou. Ela apontou de novo. O teto da barraca, no centro, tinha uma tela de ventilação. Um mosquiteiro. E pingava. Mas não era a água da chuva. Era uma gota escura, grossa, que caiu no saco de dormir azul de Miguel. Uma gota preta, oleosa, que cheirava a ferrugem e mofo. Antes que Miguel pudesse reagir, algo pesado bateu no teto da barraca. Um peso enorme pressionou o nylon laranja. A barraca inteira afundou. As varetas de sustentação gemeram. A água acumulada no topo escorreu toda de uma vez. A coisa estava em cima deles. Clara soltou um grito abafado, enfiando o rosto no saco de dormir. Miguel ficou paralisado. O peso era inacreditável. Não era um bicho. Não era um homem. Era como se um trator tivesse estacionado em cima da barraca. Ele podia ouvir um som de algo se arrastando na lona molhada. E o cheiro de ozônio e ferrugem era insuportável, vindo da ventilação. O peso sumiu, de repente, como se tivesse sido levantado. A barraca estalou de volta à sua forma. Silêncio. Apenas a garoa. E então, o arrastar começou. Na lateral da barraca, como se a coisa ou agora no chão estivesse se esfregando neles, separados apenas por aquela fina camada de nylon. A coisa deu a volta inteira na barraca. Devagar. O som era de algo molhado, pesado, áspero. Eles podiam sentir a pressão na lona enquanto ela se movia. Eles ficaram imóveis, congelados de terror. O arrastar parou, bem na porta da barraca, onde o zíper estava. Eles prenderam a respiração. A chuva fina batia. O silêncio era total. E então eles ouviram o som do puxador de metal do zíper principal. O puxador foi levantado. Um pequeno som metálico. E foi solto. Deixado cair contra o zíper, a coisa estava testando. Estava tocando a barraca. Estava aprendendo como ela funcionava. Miguel olhou para Clara. E o terror que ele viu no rosto dela era um espelho do seu. Aquele não era um animal. Animais não testam zíperes. Histórias como essa são o coração do nosso canal. São os relatos que ninguém publica, que são descartados como loucura ou acidente. Se você, como nós, acredita que há mais na escuridão do que nos contam, se inscreva no História Maldita. Faça parte da busca pela verdade, porque o que aconteceu com Miguel e Clara naquela noite estava longe de terminar. O som do zíper parou. Houve um longo silêncio. E então um novo som começou. Um som baixo, vindo do teto, vindo da tela de ventilação. Um som de algo respirando. Lento. Gutural. E o cheiro de ozônio e ferrugem voltou, agora vindo de cima. A coisa não tinha ido embora. Ela só tinha mudado de posição. Ela estava no teto, olhando para baixo, vendo os dois no escuro. E esperando.